A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa da Igreja Cristã Maranata. Este programa, ele é para os idosos e sobre os idosos. E nós estamos aqui falando para toda a família. Afinal, toda família tem idosos participando e vivendo e convivendo com os demais. É sempre uma alegria falar com os irmãos. E nós estamos aqui hoje para poder dar continuidade a um tema que tem sido falado já em episódios anteriores, que é o histórico da obra nas igrejas. E hoje nós vamos falar de uma das igrejas também, onde o Senhor tem operado grandes bênçãos. Uma igreja que está no município de Cariacica. Daqui a pouco você vai saber qual igreja é essa. Antes eu quero pedir para que aqueles que nos assistem pelo YouTube possam participar, curtindo, comentando e compartilhando. Assim fazendo, você vai trazer mais visibilidade e relevância para o canal da Igreja Cristã Maranata e para o programa Mais Sábios. Pastor Roniélio Novaes está lá no município de Viana, na igreja de Marcílio de Noronha 1, esteve conosco aqui nos episódios anteriores falando deste assunto e vamos conversar mais. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém, pastor Abel, pastor Edson, a paz do Senhor. É uma alegria estar mais uma vez com os irmãos aqui. E a paz do Senhor também aqueles que estão nos assistindo em mais este episódio. Muito bem, pastor Edson, já citado aqui, seja muito bem-vindo. É lá do município de Cariacica, está na igreja de Campo Grande 5 e, mais uma vez, muito bem-vindo. Pai do Senhor, pastor Abel, pastor Raniel, a todos os irmãos que nos acompanham, uma grande alegria ter a sua companhia, a gente aprender mais aquilo que é a obra do Senhor no nosso meio. Muito bem. Falando de obra do Espírito Santo, nós temos, na verdade, assim, o assunto é inesgotável. Nós falamos muitas coisas. Mas tem um tópico que eu gostaria de trazer aqui para os pastores e tem sido até, de certa forma, um assunto vivido nas nossas igrejas, que são os marcos antigos, os limites do Espírito Santo. Isso tudo faz parte da ação do Espírito Santo, que é da obra. E a obra, nós já citamos em episódios anteriores aqui, que não é nossa. A obra não é do homem, a obra não é particular da Igreja Cristã Maranata, a obra é do Espírito Santo e nós, na Igreja Cristã Maranata, temos vivido a ação do Espírito Santo com os dons espirituais, com os sinais proféticos, com aquilo que tem sido a preparação da igreja para o arrebatamento. E tudo isso são fundamentos. E quando nós falamos de fundamentos, nós lembramos dos marcos antigos. O que o pastor pode falar a respeito disso? Nós temos, pastor Abel, aquilo que são as orientações do Senhor, que são importantes para a obra do Senhor, para o bom andamento da obra do Senhor, que são os marcos antigos. Conforme nós temos aprendido, a obra do Senhor, ela é de detalhes. Deus se preocupa com detalhes. Então, todas as orientações que o Senhor deu para a sua obra, elas devem ser observadas. Nós, como servos de Deus, como pastores, zelar pela doutrina, zelar pelas orientações do Senhor, cuidar bem da obra, cuidar bem do rebanho, dos irmãos, sempre na direção do Espírito Santo, conforme aquilo que o Senhor revelou para nós desde o início da obra, não esquecendo dos marcos antigos, das determinações do Espírito Santo, porque fazendo assim, certamente a obra do Senhor continuará a crescer e a prosperar cada vez mais. Glória a Deus. E esses marcos antigos, que são esses fundamentos, que são as determinações do Espírito Santo, que é tudo aquilo que nós conhecemos não pela razão, não foi um escrito humano, não foi alguém que teve inteligentemente a ideia. Não. O Senhor revelou. O Espírito Santo de Deus nos trouxe o conhecimento. E isso que é maravilhoso, porque quando nós temos o conhecimento do Espírito Santo, nós estamos lidando com a verdade, com aquilo que nos traz segurança. Não é isso mesmo, pastor Edson? Perfeitamente, pastor Abel. Pelo que nós recebemos que vem da parte do Senhor, o Senhor nos orienta
a melhor maneira que nós vamos servi-lo. E a nossa oração, o nosso culto, a nossa adoração vai chegar ao trono da glória do Senhor. Então não é nada do homem, né? Não é nada nosso, mas sim aquilo que nós estamos obedecendo à ordenança do Senhor, à revelação do Senhor, à orientação do Espírito Santo do Senhor. Então isso foi estabelecido pela ação do Espírito Santo. E nós, quando nos reunimos, o povo, quando ele vai até o altar do Senhor, ele quer ouvir o Senhor, ele quer sentir a presença do Senhor, ele quer ver e contemplar a operação do Senhor. E fazendo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, nós alcançamos, que são as bênçãos, né? A presença do nosso Deus em cada culto. Isso é maravilhoso para nós. Maravilhoso mesmo. Pastor Ronieli, nós temos uma irmã que tem vivido essa experiência há muitos anos. E nós vamos assistir um vídeo, porque ela nos conta aqui a respeito daquilo que é a sua experiência pessoal, daquilo que ela vive. E depois do vídeo, nós vamos dizer aqui, ela conta aqui, né? E nós vamos detalhar que igreja que esta irmã participa. Nós estamos falando da nossa irmã Leida. Vamos assistir a experiência que a nossa irmã conta. Pai do Senhor, quem fala aqui é a irmã Leida, da igreja de Campo Grande 5, Igreja Cristã Maranata. Temos muita experiência com o Senhor. Há 55 anos, o Senhor lhe conserva na presença dele. E se eu fosse aqui agora, irmão, claro, contar todas as experiências que o Senhor tem me dado, o que tem passado por mim, eu não seria passar, não daria tempo, porque tão maravilhoso aqui. Prefiro dizer as bênçãos e as vitórias que o Senhor me deu e viver o crescimento dessa obra. Começamos em 300, 400 pessoas, hoje tem milhões. Isso é uma vitória muito grande, é uma bênção muito maravilhosa para quem começou e tá aqui na presença do Senhor até hoje, para a honra e a glória do Senhor. Irmã Leida, que alegria é poder assistir essa experiência que nos contou. Quantos anos servindo ao Senhor e que bênção! São exemplos, os nossos irmãos, assim como a nossa irmã Leida, são exemplos de servos e servas que estão há tantos anos e não desistiram, pelo contrário, perseveram, permanecem firmes na presença do Senhor. Pastor Ronieli, a nossa irmã contou aqui de onde ela é, né? E certamente aqui nós estamos conversando também com o pastor Edson, que está do seu lado, e ela é ovelha do pastor Edson. Mas antes de eu pedir para ele falar, eu quero que o senhor nos conte aqui a respeito dessa experiência que a irmã nos falou. O que isso gera na vida do servo de Deus que está começando hoje? Porque tem muitos que estão começando hoje, há pouco tempo, e ela está há 55 anos servindo ao Senhor. Ela é um espelho, né? Ela é aquilo que o Senhor fez na vida dela, o Senhor deseja fazer também na vida de muitos irmãos, principalmente dos mais jovens, daqueles que estão chegando agora, que chegaram há pouco tempo, tantos anos essa irmã servindo ao Senhor. O segredo aí, pastor Abel, é a palavra que o companheiro usou aqui, a perseverança. Porque o servo que persevera na fidelidade ao Senhor, ele só tem a prosperar e a receber as bênçãos que Deus tem preparado para a sua vida. Porque o desejo do Senhor, assim como Ele abençoa a vida da nossa irmã, é de abençoar todos que estão participando conosco deste programa. O que Deus tem depende de nós, da nossa fidelidade e da nossa comunhão e perseverança em servir ao Senhor. Muito bom. Pastor Edson, a irmã Leida é ovelha lá da igreja de Campo Grande 5, onde o senhor está hoje lá pastoreando. Há quanto tempo que o senhor está lá, nessa igreja? Nós estamos com os irmãos ali em Campo Grande 5 tem pouco tempo, cerca de 3 meses, mas nós contemplamos assim a alegria dos irmãos, a igreja que ama estar no altar do Senhor, ama em glorificar o nome do Senhor, e é um povo muito amoroso. Aquele que chega sempre recebe o carinho, o abraço. Isso é uma operação do Espírito Santo no meio da igreja. E a irmã Leida, em especial, né, aquela serva de oração que busca o Senhor, que está nos cultos, presente.
Geralmente é a primeira a chegar, termina, é o carinho com um, carinho com outro irmão. É maravilhoso, né? As irmãs, como o vídeo mostrou, né? Cabelo grisalho, representando a sua experiência. E há um texto, até pastor Abel, se me permite, Salmo 55, 22, diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Pelo que o pastor Ronieli comentou, o sustento, 55 anos servindo o Senhor, é um sustento que veio do Senhor. Ela colocou a sua vida: Senhor, cuida da minha vida, né? Direciona a minha caminhada. Então, aquele que está conosco nessa hora, muito bem falado pelo pastor Ronieli, talvez você está começando tem pouco tempo, mas coloca a sua vida para que o Senhor cuide dela e Ele vai te sustentar a toda a sua caminhada rumo à eternidade junto com a igreja fiel. Muito bem. Pastor Ronieli, quantas irmãs Leida nós temos na obra? Certamente, na sua passagem em algumas igrejas, o senhor viu muitas irmãs Leidas, que são aquelas que perseveram, aquelas que estão servindo ao Senhor há tantos anos e que oram por nós, pelos pastores e pela igreja. É isso mesmo? É isso mesmo, pastor Abel. Em todas as igrejas que nós passamos, nós conhecemos irmãs Leidas, irmãs fiéis ao Senhor, que realizam a obra, que oram, que madrugam, que visitam, que cuidam da casa do Senhor. E se nós hoje chegamos até aqui, foi pela oração de muitas de nossas irmãs fiéis no Senhor, que oram pelos ministérios, que ora pelo pastor, que ora pelo presbitério. Então, glória a Deus por essas irmãs, por essas servas valorosas, que certamente já têm o seu lugar preparado lá na eternidade. A irmã Leida, certamente, ela é uma pessoa que testemunha, e muitos da sua igreja, muitas irmãs, certamente desejam alcançar o que ela alcançou, viver o que ela viveu. Porque o servo, quando ele é fiel, quando ele é próspero, as pessoas que chegam se espelham nele. Quando eu cheguei na obra, eu me espelhei no meu pastor. Eu gostava do meu pastor, eu queria ser igual a ele. E Deus me deu essa oportunidade. Então, certamente, há pessoas que um dia, né, vão poder contar a sua história, assim como a irmã contou. As vitórias, as experiências alcançadas na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando não só ela, mas todas as nossas irmãs que são fiéis a este Deus maravilhoso. Muito bom. Que maravilha, pastor Edson. O senhor tem a oportunidade de estar lá na igreja de Campo Grande 5, pastoreando lá a irmã Leida e outros irmãos. Certamente tem outros irmãos idosos lá na igreja, que são uma bênção, são frequentes, são presentes, eles participam, eles são... Olha, há um carinho muito grande pelos nossos irmãos idosos. E pelo tempo que a nossa irmã Leida está realizando a obra de Deus, aproximadamente 55 anos, este assunto que nós conversamos aqui, que são os marcos antigos, ela viveu, ela viu o Senhor revelando, em certo momento, sobre o culto profético, sobre a instituição, de grupos na igreja, trabalho de senhoras, tudo isso é maravilhoso. E ela também participa, ela faz parte do corpo e está lá participando, como outras irmãs, outros irmãos, que são uma bênção também. É maravilhoso, pastor Abel. O grupo, de idosos, grupo de irmãos. Até eu vejo, há um grupo no WhatsApp que eles criaram com os idosos, todos os idosos, e coloca os louvores antigos da obra, que lá no início, louvor que estão na coletânea, conversa. O nome do grupo é Assistência à Melhor Idade. Como é maravilhoso a gente contemplar essa alegria dos irmãos e o amor. Mesmo alguns passaram por ali, às vezes estão reunindo em outro lugar, mas continuam nessa mesma união, mesma comunhão, vivendo a experiência do Senhor, a obra do Senhor. Então nós vemos assim aquilo que é a operação do nosso Deus, do nosso meio. É a alegria estarmos ali como pastoreando a igreja, o carinho um com o outro, o amor um com o outro e novas vidas. Se achegando, como nós falamos em programas anteriores, aqueles que achegam, se espelham nesses irmãos, O idoso para um bom conselho. O pastor Ronieli até citou isso. O jovem quer um bom conselho? Chama o idoso, conversa com ele. A experiência que ele viveu, aquilo que ele passou, talvez você está passando. Então você vai ter
ali uma palavra, né, voltada da parte do Senhor, uma palavra que vai te sustentar na sua caminhada e você vai crescer espiritualmente na presença do Senhor. Muito bom. Pastor Ronieli, ó, essa dica é muito boa, hein? Grupo do WhatsApp aí só com os idosos. E coisa boa, hein? Eles são unidos, eles são amáveis e certamente, fora um pouquinho desse ambiente de WhatsApp, eles estão fazendo outras coisas, inclusive orando, né? Buscando ao Senhor, realizando esta obra. E a experiência que eu vejo, assim, no dia a dia, na vivência, né? Na igreja, o grupo desses irmãos idosos, em alguns lugares, ele é muito grande, né? O percentual da igreja ele é alto. A igreja onde eu estou, por exemplo, Ilha do Sol, é uma igreja que tem muitos irmãos idosos. E como você disse aqui, pastor Edson, eles são os primeiros a chegar, né? Eles amam chegar cedo na igreja e eles estão ali e querem participar de tudo. Se você chamar para limpeza, eles vão. Se chamar para uma reunião, eles estão presentes. E é isso que nós vemos, este amor, essa dedicação à obra do Espírito Santo de Deus. Não é isso mesmo, pastor? Exatamente. Eles estão na madrugada, eles estão no culto ao meio-dia, no culto à noite, são os primeiros a chegar na igreja. A igreja que eu deixei recentemente, eu tinha um irmão já idoso, que ele tem um histórico da igreja desde o dia em que a igreja abriu lá. Todos os pastores que passaram pela igreja, todos os cultos realizados, com quantidade de pessoas, com qual foi a mensagem pregada, os irmãos que se casaram, os irmãos que nasceram, batismo, ele tem o histórico da igreja desde o dia que começou o trabalho ali da igreja, depois veio o templo. Então, os nossos irmãos idosos, eles são uma grande bênção na obra do Senhor. Eles têm um carinho pela obra, um temor pelo nosso Deus, um zelo por aquilo que é do Senhor, que enche os nossos olhos de alegria. Glória a Deus. Olha, este assunto, este tema, até para deixar claro para todos os nossos irmãos aqui que nos assistem, os nossos telespectadores, quando falamos do histórico da obra nas igrejas, é exatamente essa última fala aqui que o pastor deixou, onde ele fala assim, olha, existe um histórico, alguém registrou o nome de quem passou, como começou e como que foi lá. É o que nós estamos falando hoje aqui da igreja de Campo Grande 5. A nossa irmã ali que nos contou a experiência dela, do início desta obra, e inclusive ela foi uma participante, não é isso mesmo, pastor Edson? Ela foi participante lá do início, de quando começou, né? Na igreja de Campo Grande 5, não quer dizer que a igreja de Campo Grande 5 tem 55 anos, mas a irmã, ela iniciou quando começou lá também, não é isso? O início da obra, né? Ela tem muitas experiências com o Senhor, o Marco, até vimos no vídeo, né? O fruto da oração, o crescimento, a gratidão, né? De fazer parte daquilo que o Espírito Santo e contemplar aquilo que é a ação do Espírito Santo. Mas temos outras experiências, pastor Abel. Temos irmãos que essa igreja em Campo Grande 5, ela tem em torno de 20 anos, vai fazer 21 anos em julho agora, desse 2026. E um casal, o Senhor deu uma orientação que no primeiro culto, o Senhor deu uma revelação que no primeiro culto, uma família iria participar como visitantes e iriam se converter a partir do primeiro culto na igreja. Então a igreja foi construída debaixo dessa revelação e cumpriu aquilo que foi a vontade do Senhor. Está lá nosso irmão Neto, sua esposa, toda uma família. O filho, 2 filhos, um filho já mais velho, é diácono, toca no Manaim hoje, então fruto de uma revelação do Senhor, e a igreja está lá, glorificando o nome do Senhor nessa família e com várias outras famílias. Então nós temos muitas experiências, né? Nós vivemos como pastor, a igreja. Outra experiência rapidamente, uma irmã que não podia gerar, teve muitas complicações na sua gestação, mas a igreja ali é uma família do Senhor Jesus, né? Família na fé, orou, buscou o Senhor e hoje está lá, 2 filhos na presença do Senhor, a família glorifica, estamos lá glorificando o nome do Senhor. Muito o Senhor tem operado, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor Edson, muitos irmãos, muitas pessoas que participam conosco aqui, assistem este programa,
pode ser que sejam moradores do bairro Campo Grande. Então pode deixar o convite aqui. Conta aí onde é que fica a igreja, para os irmãos assistirem os cultos lá diariamente, receberem a bênção do Senhor. Até mesmo esse convite aqui, ó, os irmãos de Campo Grande 5, ó, já vou deixar a dica. Encaminha o link e manda esse convite para os seus convidados, seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares. O pastor Edson vai dizer aqui certinho onde é que fica a igreja. Nós estamos ali em frente ao posto de saúde, Morada de Santa Fé, a igreja de Campo Grande 5, Rua Mochoara, número 195, Morada de Santa Fé. Há uma família ali na fé que está ali para glorificar, para bendizer e receber você, o senhor, a senhora, está conosco para glorificar ao nome do Senhor, além de todas as igrejas ao redor, né, do mundo, do Brasil, mas nós estaremos ali com carinho para receber e juntos glorificarmos o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Pronto, tá aí o endereço, já está feito o convite para que todos possam participar ali do culto, tendo a disponibilidade, morando perto, querendo conhecer a igreja de Campo Grande 5, onde está o pastor Edson, onde está a nossa irmã Leida, vai lá participar e receber uma grande bênção. Experiências contadas aqui pelo pastor nos fazem viver grandes alegrias, porque são experiências que nos remetem àquilo que é a nossa vivência diária. Experiências com dons que se cumprem, experiências onde a palavra de Deus alcança o coração do necessitado. Assim tem sido a vida daquele que se entrega ao Senhor. Estamos chegando no final do nosso programa e queremos aqui agradecer a sua participação e vamos agora assistir os nossos irmãos que deixam os seus recados. Olá, meu nome é Esther, eu sou aqui de Campo Mourão e da Igreja Cristã Maranata. E eu queria mandar um beijo para meus avós e para todas as pessoas que têm mais de idade, a partir dos 50. Somos da Igreja Cristã Maranata de Campo Grande 5. Queremos dar um recado para nossos idosos. Também chamamos eles de vovós e vovós. Vocês são muito especiais para toda a igreja. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Pelo amor e carinho dedicado a nós. Um abraço especial a todos. A paz do Senhor! Glória a Deus! Que bênção é poder assistir os nossos irmãos aqui que deixam seus recados. E se você ainda não mandou o seu recado, não teve essa oportunidade, aproveita agora mesmo. Está aparecendo o QR Code na tela. Você pode enviar o seu vídeo, um vídeo curto de 30, 40 segundos, contando aqui uma experiência ou deixando um recado para alguém. Mandando um alô, mandando um abraço para o vovô, para a vovó. É sempre muito bom ter a participação de crianças, intermediários, adolescentes, dos jovens e também dos nossos irmãos adultos e os idosos. Participem conosco do nosso programa. Agradecemos aqui a participação dos nossos convidados, os pastores que estiveram conosco aqui hoje e com grande alegria aqui. Foi uma benção, né, conversar com os senhores que estão conosco aqui, o pastor Roniel e o pastor Edson, que são do estado do Espírito Santo, municípios perto daqui de Vila Velha, que fica ali em Cariacica e em Viana. Pastor Roniel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Amém, pastor Abel. A alegria é nossa de poder participar deste programa e de falar das bênçãos do Senhor, daquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos e nas nossas igrejas. A paz do Senhor aos pastores e a todos os irmãos e amigos que nos acompanharam neste programa. Deus abençoe. Amém. Pastor Edson Greck, que está lá na igreja de Campo Grande 5, foi assunto do nosso episódio de hoje, o histórico da obra lá na igreja de Campo Grande 5. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A alegria é nossa, pastor Abel, pastor Roniel, muito bom estar aqui contemplando a obra do Senhor, o privilégio, né? Os irmãos ali também de Campo Grande 5, por certo, vão estar acompanhando, estão conosco, e todos os demais irmãos que juntos aqui fomos edificados, né, pelo Senhor, pela operação do Senhor, nosso Deus, nosso meio. A todos, paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Chegamos assim ao final do nosso programa e queremos aqui despedir, deixando já o convite para que participe do próximo episódio também. Até breve.